a sua sugestão, tirar suas dúvidas aí com a Alda, que ela vai estar te acompanhando aqui através do 98571 9636 da sua Tiradentes FM, a rádio que oferece mais cultura em São Paulo. Então, depois da vinheta, você fica à vontade aí, você aperta o play aí, que começa a nossa terapia em grupo com ela, a Alda. Aumenta o volume. Começa agora o programa Inspire e Respire. A meditação tem o intuito de te conectar com você mesmo, você olhar para si, perceber, se sentir e se encontrar. O programa Inspire e Respire. Gratidão por estar aqui, mais uma vez no nosso encontro, e hoje com o tema Por que a gente é assim? Já se perguntou por que você é uma pessoa tão boazinha? Por que você é tão vingativo? Por que você é tão esforçado? Por que você é tão raivoso? Por quê? Essas perguntas, elas têm base na sua criança interior. Por incrível que pareça, a forma como você foi criado, tratado durante a sua infância, é o que vai moldando a sua personalidade. Seja ela como uma pessoa muito boazinha, que tem que abraçar todo mundo, que tem que fazer tudo por todo mundo, ou aquela pessoa egoísta que não faz nada por ninguém, porque precisa correr só atrás do seu, ou aquela pessoa vitimista, ou até o universo, o mundo é contra você porque tudo dá errado para você. Como você foi criado é o que gerou, o que moldou a sua personalidade hoje. E agora, como faz? A gente consegue remodelar, até porque o nosso cérebro, ele é plástico, ele é moldável, a gente se adapta a novas situações. Só que isso é necessária a percepção dessas novas situações. E quando você olha para si, para o seu interior, como que você foi criado, não é questão dos seus pais terem errado com você. Os pais, eles fazem o melhor que eles podem fazer, seja certo ou seja errado. Você percebendo o que de bom eles fizeram, você cultiva. Quando você percebe o que de ruim eles fizeram, sem intenção, você remodela, você transmuta. Então, se, por exemplo, uma criança traumatizada, você imagina logo que ela foi espancada, que ela foi maltratada, que ela sofreu algum tipo de maus tratos. Só que o trauma, às vezes, ele pode vir da falta da demonstração de afeto. Um abraço. Se os seus pais te deram uma educação muito rígida, por exemplo, onde o afeto, o abraço, o carinho era uma coisa que não era necessária, de acordo com a percepção deles, você tem a criança interior atingida. Então você não sabe receber carinho, você não sabe receber afeto, até porque você nunca recebeu. E se os seus pais, nessa educação rígida, extremamente rígida que te deram, na verdade era o que eles tinham para oferecer. Talvez eles também não tenham recebido amor para daí poder oferecer amor. O contrário, se você é uma pessoa muito boazinha, onde você tem que fazer tudo por todo mundo, isso é a necessidade de aceitação. Então eu me coloco totalmente à disposição de todo mundo para que as pessoas me percebam, para que eu seja validado, para que eu seja amado. São dois extremos, né? Um acaba se tornando rígido, que não sabe oferecer amor e também não sabe receber amor. O outro se sujeita a muitas coisas na intenção de receber amor, só que na verdade está recebendo migalhas, pouco. E esse pouco parece que é o máximo para ele, porque nunca recebeu. Então, quando a criança interior é uma questão que hoje em dia está muito em evidência, porque nos deparamos com adultos que têm atitudes infantis. E não é a atitude infantil de ser divertido, de brincar, de rir, não. É infantil realmente. É mais infantil do que uma criança. Um adulto é mais infantil do que uma criança. Por quê? Porque eu preciso ter a minha vantagem. E a minha vantagem, ela pode passar por cima de qualquer situação. Então, se, por exemplo, eu sou uma pessoa egoísta, eu não vou te dar a menor atenção para nada porque eu estou fazendo as minhas coisas.
diferente de amor próprio, diferente de ter um foco, de ter uma meta, de ter um objetivo. Então eu não posso conversar com você agora porque eu estou numa outra situação, eu estou resolvendo alguma coisa, eu estou ocupada. Só que a pessoa que é a boazinha, ela larga tudo, absolutamente tudo, para ir correndo atrás do primeiro chamado, seja ele qual for. Seja um chamado que vai trazer algum tipo de vantagem para ela, ou seja um chamado que vai trazer algum tipo de prejuízo para ela. Mas, para ela não ser negada, para ela não ser exclusa, para ela sempre participar daquele meio que ela tem como importante, ela se sujeita, na intenção de manter sempre aquele afeto, aquele pseudo-afeto, porque na verdade não é. Porque quando a pessoa boazinha faz tudo por todo mundo, ela se anula. Ela se deixa em segundo, terceiro, 10º plano, e não em primeiro plano. Porque ela não pode perder aquelas pessoas, aquela situação, seja lá o que for. Já a pessoa egoísta, ela faz só o dela, porque ela precisa atingir o objetivo dela. E ter objetivo é fundamental. Ter foco, ter metas, é o que faz com que nós corremos atrás dos nossos objetivos, buscamos estratégias, buscamos situações para que conseguimos aquele objetivo. E isso é certo. Só que ao mesmo tempo você deixar todas as pessoas em último lugar, vai chegar uma hora que você vai se ver sozinho. E aí você não entende porque que ninguém te dá atenção, porque que ninguém atende ao seu chamado, porque que ninguém deita no chão para você passar em cima. Isso sim é egoísmo. Então existe a diferença da pessoa boazinha, a pessoa boa e a pessoa ruim. A boa é aquela que, se eu tenho disponibilidade, se eu posso te ajudar, eu vou te ajudar sim, mas primeiro eu preciso fazer as minhas coisas e aí sim eu vou te ajudar de todo bom grado. A pessoa ruim é aquela que ela te fala não só para te ver sofrer. Então, eu sei que você precisa de algum favor meu, da minha presença, que você precisa de algum auxílio meu, e eu faço questão de te falar não, só para eu ver você se rastejando atrás de mim. E isso pode ser encaixado no trabalho, onde você ali é aquele rala o peito, literalmente, para você poder suprir a demanda, que às vezes é intensa, mas você faz mais do que você poderia fazer para você ser reconhecido. E às vezes você é visto como um capacho. Diferente daquela pessoa que também você pede qualquer coisa e ela não pode fazer. Ela é tida como egoísta. Tudo isso volta na criança interior, de como você foi tratado, de como você foi criado, de como você foi educado, moldou a sua personalidade hoje. Então, você ter essa percepção faz com que você entenda o que acontece ao seu redor. As pessoas são totalmente presentes, as pessoas só te pedem coisas, as pessoas te oferecem tudo com algum interesse. Por quê? Porque você é boazinha demais, você faz tudo por todo mundo, então eu posso contar com você, eu posso pedir tudo para você, que eu sei que você vai abandonar a sua vida para fazer o favor que eu estou pedindo, né? Já eu não peço para uma outra pessoa que eu sei que aquela pessoa é indisponível. E por que ela é tão indisponível? Porque ela é egoísta ou porque ela está fazendo o corre dela, está indo atrás das questões dela? E isso eu tenho que perceber. Eu não posso me colocar como vítima porque eu te pedi um favor e você não faz. Aí é uma carência. Eu tenho que ter a percepção de que as pessoas estão sim disponíveis ou as pessoas não estão disponíveis. E eu tenho que fazer as minhas coisas, só que também não é de uma forma isolada. É meio dúbio, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que ser independente, você tem que conviver com as pessoas. E você conviver com as pessoas, são todos os tipos de pessoas. As pessoas disponíveis, as pessoas afetuosas, as pessoas carentes, as pessoas que são vítimas de tudo, e a gente não entende muitas questões dessa, por conta da criança interior. Então, você viver num lar harmonioso, onde existe a conversa, onde existe o momento individual de cada um, onde existe a reunião entre todos,
onde existe a individualidade, onde existe a troca de afeto, onde existe a participação familiar. É importante. Só que nem todos os lares são assim. Hoje em dia você percebe adultos tendo atitudes infantis em todos os sentidos. Seja os pais que não conseguem educar os filhos de uma forma, não é austera, é uma forma firme, consciente. O que é certo você pode fazer, o que é errado não é conveniente fazer. Agora, se o adolescente, se a criança, se o jovem tem a audácia de fazer porque simplesmente é o dono da vida, aí as consequências ele vai assumir depois. Mas se os pais dão os conceitos básicos do que é o certo e o que é errado, tudo podemos fazer, só que nem tudo convém. Então, se o filho tem a noção do que é certo e do que é errado, ele vai fazer a opção mais adequada para ele. Hoje em dia a gente vê muito jovem totalmente perdido, não sabe o que quer, não sabe onde buscar ou simplesmente não quer absolutamente nada. O tal do celular é uma ferramenta maravilhosa quando você trabalha com ele, quando você se instrui através dele, mas para você passar o dia inteiro jogando, ou em rede social, ou sei lá qual é o tipo de perda, de entretenimento, né, entre aspas, que não vai te contribuir em nada. Só que o jovem hoje em dia ele está muito focado no celular. Então ela vai se isolando. É uma criança que ela vai se isolando. E ela, como criança, ela tem a percepção de que ela não pertence ao ciclo, ao meio. Então ela vai se isolando, ela se enfia no quarto e na concepção dela, ela é excluída, ela não é amada, ela não é benquista, ela não é uma pessoa interessante de estar próximo. Só que isso é o que vai na cabeça dela. E como que reverte isso? Trazendo para perto. Mesmo que tem muitos jovens hoje em dia que é extremamente tímido, ele não consegue se expressar. Ele tem uma grande dificuldade em se expressar, porque acha que a opinião dele não é interessante. Da mesma forma que adultos, hoje em dia, não conseguem se expressar, não conseguem conversar. Não tem coisa mais agradável do que você passar horas e horas com uma pessoa conversando sobre vários assuntos. Só que a pessoa só tem um assunto, porque ela está focada só naquele mundo. E aquele mundo não te pertence, então você não é obrigado a participar daquele mundo. Eu, por exemplo, não entendo absolutamente nada de futebol. Nada. Se você vier conversar comigo sobre futebol, você vai falar, eu vou apenas ouvir. Posso falar qualquer coisa ali, só para participar da conversa, mas não é meu assunto. Agora, se você vem com um assunto que é que eu entendo alguma coisa, aí sim, vamos rolar horas e horas e horas sobre aquele assunto. E vários outros. A gente tem que ter conhecimento de vários assuntos para a gente ter convívio com todo tipo de pessoa. Então, eu não posso simplesmente jogar aqui o assunto que me interessa e não interessa a você, mas eu quero falar, só eu quero falar, só eu posso falar, porque só eu tenho conhecimento sobre o assunto. E não é assim. Então, na criança interior, a gente volta justamente, por exemplo, reclamamos muito que existe machismo, né? Excesso, é tudo ao extremo, feminista, machista. Só que quem cria os filhos são as mulheres. E as mulheres, na grande maioria, quem cria os filhos é apenas a mulher. E ela já é uma pessoa ferida pela vida dela. E ela repassa as mesmas dores para os filhos. Então vira de novo uma roda que não para. Então, quando você tem a percepção de que o seu filho, da mesma forma que ele tem que aprender a jogar futebol, ele tem que saber fazer um arroz. Em contrapartida, a menina que sabe fazer um arroz, ela tem que ter uma atividade física. Ela pode jogar futebol, ela pode fazer o que ela quiser. E ter o masculino e o feminino interno são energias internas de cada um de nós. Tanto o homem quanto a mulher tem uma parte masculina e tem uma parte feminina. Então, o que acontece, por exemplo, hoje nos relacionamentos, a mulher ela é muito ferida porque o homem ele tem o feminino dele ferido. Como isso? Os pais dele, por exemplo, brigavam muito. O pai maltratava a mãe. E o filho vendo aquilo,
Ele queria salvar a mãe. Só que, em contrapartida, hoje o que ele faz é justamente machucar o feminino. Num relacionamento vazio, numa conversa vazia, numa ausência. Hoje em dia existe aquela de silêncio. Como é que é? Esqueci agora o nome. É o castigo do silêncio. Então eu não converso com você porque eu sei que você é carente, você é dependente, você vai ficar atrás de mim. A mulher, ela já tem outra visão, onde ela precisa ser paparicada. Então eu só vou ter um relacionamento onde ele me paga a minha roupa, ele paga meu cabelo, ele paga meus cílios, ele paga meu sapato, ele paga tudo. Então são masculinos e femininos feridos, porque o relacionamento que eu vi com a minha mãe e o meu pai, eu queria salvar a minha mãe, me coloquei na dor dela, absorvi a dor dela e hoje eu revivo a dor dela num outro ambiente, num outro cenário, numa outra situação. Mas se você for levar a fundo, é a mesma situação. Então, continua-se o maltrato, continua-se as coisas fúteis. E o que é o verdadeiro relacionamento, o que é o verdadeiro amor, não há entendimento. Por isso que eu digo que a gente não sabe amar. O que a gente mais quer é amar e ser amado. Só que a gente não sabe nem dar amor e nem receber amor. Porque as questões internas fazem com que eu sempre crie uma história na minha cabeça e eu vou vivendo a partir dessa história na minha cabeça. Se eu tivesse a possibilidade de realmente conversar, as minhas dores não é ladainha. É dizer as minhas dores e entender as suas dores. Por quê? Existem várias formas de amar. Por exemplo, uma pessoa que ela existem 5 maneiras de amar. Uma pessoa que ela faz questão de prestação de serviço. Então é aquela esposa que, por exemplo, quando o marido chega em casa, a janta está pronta, a roupa dele de tomar banho já está pronta, o chinelinho já está ali, já está pronto. Ela prestou aquele serviço. E o que ela quer em troca? Que ele lave a louça. E ele não lava a louça. Então isso daí para ela é uma afronta. Só que ela não entende que ele trabalhou o dia inteiro, que ele está cansado, ele só quer jantar e dormir. A outra pessoa, por exemplo, é o toque físico. Então, se você não me abraça, se você não me faz um carinho, eu acho que você já não me ama mais. Porque a minha carência entende que o toque físico é a única manifestação de amor. A outra é palavras positivas. Então, eu te incentivo, eu te dou aquele gás que você precisa, que você é capaz, você é inteligente, você consegue, você é uma pessoa maravilhosa, a nossa convivência é muito boa. Isso são palavras positivas. A outra é... Esqueci. Logo vem. São essas 5 formas de amar, daqui a pouco eu lembro. Essas 5 formas de amar é um parâmetro para a gente entender que a forma como a pessoa nos trata é uma maneira dela demonstrar o amor dela, porém não é o que a gente espera. Por isso que criar expectativa em cima das pessoas nos causa frustração. Quanto menos expectativas você tiver, mais leve vai ser a situação, seja no seu trabalho, onde o seu chefe é exigente, é bruto, é rígido, é incompetente, né? Você julga ele como incompetente. Só que a maneira como você retorna a expectativa dele, afinal de contas, você tem a sua função dentro da empresa, você tem a sua missão, você tem as suas metas a serem atingidas. Se você fica naquela vitimização de que ninguém está entendendo que eu preciso ser abastecido, quando não, todos nós precisamos. Então, julgar uma pessoa que está ali no seu convívio como incapaz, como incompetente, como não suficiente para você, talvez seja um pouco de egoísmo, né? Talvez seja um pouco de arrogância, porque as pessoas elas vão se moldando conforme a percepção, conforme a receptividade que existe. Quando existe? Quando não existe, não há. Não há. Não tem. No trabalho, no estudo, no convívio com os amigos, em qualquer situação. Então, ter a noção de que as pessoas oferecem o amor que ela tem, às vezes não é o suficiente para você. Às vezes você está pedindo
muito além do que a pessoa é capaz de oferecer. E ter essa noção ajuda com que você não crie a expectativa, que você vá vivendo de uma forma harmoniosa, de uma forma mais simples, sem cobrança, sem a necessidade daquele convívio 24 horas, sem a necessidade de ser suprido o tempo inteiro. Todos nós temos necessidades, todos nós temos objetivos, todos nós temos metas a serem cumpridas na vida. Viemos aqui para evoluir, e a evolução, como eu digo, ela é individual, mas eu preciso da sua participação em alguma questão. E quando eu percebo que você não pode me suprir naquela necessidade, tudo bem, eu vou fazer outra coisa. Eu não posso ficar naquela expectativa o tempo inteiro e você não me suprindo. A criança interior, você consegue reverter toda a necessidade dela quando você se ama, quando você se cuida, quando você se abastece do amor que você quer tanto oferecer ao outro e o outro não está disponível para receber. Então, se o outro não consegue receber amor, aí é uma individualidade da pessoa que ela precisa buscar auxílio. Só que quando ela vai perceber isso? Às vezes a gente os mesmos erros, cometemos os mesmos erros o tempo inteiro sem perceber que estamos errando. Então eu crio a expectativa de que dessa vez vai dar tudo certo no meu trabalho e é mais um trabalho frustrado. Porque eu criei uma expectativa, eu vou trabalhar com pessoas às vezes é difícil, porque eu sou uma pessoa boazinha e eu espero que você também seja uma pessoa boazinha. E, no entanto, você não é. E aí, a minha frustração é grande. Só que, se eu sei o meu limite, se eu sei também a minha capacidade, eu não vou levar tudo pelo lado emocional, pelo lado pessoal, de que você está me ferindo. Na verdade, é eu que estou sendo frágil e me julgando a ferida da situação, a vítima da situação, quando na verdade não é bem isso que acontece. Quando a gente tem a percepção de que as pessoas têm a bondade delas, que elas colocam em evidência, elas têm a maldade delas, que elas também colocam em evidência, mas elas têm também a postura do amor próprio e ela não se sujeita a certas coisas. E a gente tem que entender que nem todo mundo está à disposição e também não estamos à disposição o tempo inteiro. Na vida, quando você se depara... Eu falo muito da questão de filhos, porque hoje em dia a gente reclama que os adolescentes estão de tal forma, as crianças estão de tal forma, só que se nós olharmos os adultos da nossa idade, da nossa faixa etária, também tem atitudes que não dá para entender. Só que você buscando pela terapia holística, você entende que a criança interior desses adultos são ferida e estão ferindo as crianças de hoje. Então, se um adulto, ele numa ira, numa raiva, porque a criança errou em alguma coisa, porque a criança não fez tal coisa, ele joga toda aquela raiva em cima da criança, pensa, depois não adianta voltar atrás, já está ferido. Então, a educação de hoje em dia, ela está mais frouxa. E eu não digo frouxa na questão de austeridade, eu digo frouxa na questão de conceito. Oferecer conceitos para as crianças para que elas não tenham preconceitos. É diferente. Se você explica o que é certo e o que é errado, ela tenha o entendimento. Se você não explica, ela vai com base no que ela vê na mídia, com base no que as pessoas falam. Todo mundo fala que isso é certo, então eu vou por esse caminho. Todo mundo fala que isso é errado, eu vou se eu quiser, né? Mas ter a noção do que é certo e é errado evita o preconceito, que hoje em dia é um grande mimimi que acontece, de que eu não entendo por que você é assim e por que eu sou assim. Eu sou muito boa e você é muito ruim. Eu sou a perfeita, você é o diferente. Eu sou a consciente, você é o lunático. Então, assim, nós temos a percepção de que nós estamos certo o tempo inteiro. E nem sempre é assim. Se você tem a cabeça um pouco mais aberta, onde você busca entender o porquê da pessoa agir daquela forma, se você pode ajudar, maravilha. Se você não pode, você se ausenta. Para quê? Para não seguir de novo no mesmo erro de sempre.
E a pessoa que entenda, que busque pelo seu interior o que tem de ferida ali a ser curado. Então, eu sou extremamente tímida, por quê? Fui muito reprimida. Sou extremamente falante, por quê? Porque talvez eu também tenha sido muito reprimida e agora eu quero extravasar. Então, são os extremos. A gente não pode julgar uma pessoa que é tímida porque ela foi reprimida e nem uma extremamente falante porque ela também foi reprimida. A diferença é que uma buscou a cura interior, talvez de uma forma consciente, talvez a vida rolando e ela percebendo que sempre acontece a mesma coisa e fala, opa, peraí, acho que eu estou fazendo errado de novo, deixa eu mudar, deixa eu fazer diferente. Fazendo diferente, você vai ter resultado diferente. Agora, aquela mesma atitude de sempre, você não vai ter resultado diferente. Então, no trabalho, por exemplo, se você é do grupo da fofoquinha, sempre falando de alguém, ou mesmo na sua região, na sua vizinhança, sempre comentando sobre a vida de fulano, sobre a vida de Beltrano, olha para a sua vida e veja como ela está. Se a pessoa ela trabalha demais ou se ela não faz absolutamente nada, não compete a você. O que você está fazendo? Você está trabalhando demais ou você não está fazendo nada? Então é sempre o olhar interior. As outras pessoas, não é que não importa, é lógico que importa, mas eu tenho que dar a importância que cada uma delas requer. Se pede demais, eu não posso ser a boazinha em fazer tudo. Eu tenho que fazer aquilo que eu posso. O que eu não posso, eu falo não. E falar não é muito melhor do que sim a vida inteira. O sim faz com que você seja aquela pessoa que eu vou ali porque eu sei que ela sempre vai me atender. E se você fala não, eu entendo que eu preciso me esforçar um pouquinho mais para que eu tenha novamente o seu sim. Ou seja, os dois evoluem. O seu chefe, ele vai ter aquela autoridade de te ordenar a fazer uma tarefa. E se é a sua função, faça. Se não é a sua função, o que é mais vantagem para você? Buscar um novo conhecimento e fazer uma nova função? Ou simplesmente bater o pé e falar, eu não ganho para isso? Talvez você não ganhe para isso, mas talvez você está adquirindo uma possibilidade de um conhecimento a mais e você evoluir. Então não é porque eu sou assim, eu vou ser sempre assim. É uma escolha. Mas se você percebe que você é assim e você pode mudar, é uma vantagem muito grande. Então, por que a gente é assim? Porque a gente foi criado de uma forma, tivemos uma visão sobre aquela criação, então a minha vida não anda porque meu pai não fez isso, a minha vida não anda porque meu irmão é desse jeito, a minha vida não anda porque eu nunca tive a oportunidade, a minha vida não anda porque ninguém me deu nada. E que tal se você fizer o contrário? Colocar a sua vida para andar, mesmo que ninguém te dê nada, mesmo que ninguém esteja ali participando o tempo inteiro da sua vida. Que tal você fazer por você? Talvez, num período curto, você deixa de ser a vítima e passa a ser o protagonista. É uma escalada. E essa escalada, essa caminhada, é um passo a cada dia. Então, eu sou assim e não tem mais jeito, é uma opção. Só que talvez ela não te traga tanta vantagem. Então, você perceber que você é a reclamona, que você é a vítima, para de reclamar, para de dizer que é a vítima e se coloca como a protagonista da sua vida. O que eu posso fazer para melhorar? Seja com pequenas coisas, pequenos passos, mas que vão ter um resultado ali adiante muito expressivo, muito significativo. Só depende absolutamente de você. As pessoas participam da vida da gente, mas elas não são o protagonista da nossa vida. O protagonista da nossa vida somos nós. Então, por que a gente é assim? Perceba qual é a sua principal característica, qual é a sua principal dificuldade. Se você, por exemplo, tem dificuldade em falar em público, por quê? Estão te avaliando, estão te julgando e você quer ser validado. Mas para ser validado, você tem que passar por aquela fase, aquela etapa de se expor. Às vezes, numa conversa entre 3, 4 pessoas, só um fala, o outro não fala porque ele acha que ele não tem opinião significativa, ele vai ser julgado,
ele não vai ser validado. E o que a gente busca muito é a validação. O quanto você vai me validar. Será que é interessante você se sujeitar a certas atitudes que não condiz, não tem um valor real, mas eu quero a validação. Então, eu vou distribuir o meu afeto, eu vou distribuir a minha amizade, eu vou distribuir o meu tempo para todo mundo que, na verdade, não está disponível. Mas eu quero ter o retorno de todo mundo. Isso é uma necessidade de validação. E essa validação é porque uma verdadeira carência. Eu tenho uma falta e eu preciso ser reconhecido. Quando eu sou reconhecido, então está tudo certo. Quando eu não sou reconhecido, eu entro em depressão. E isso é uma linha muito tênue. Eu preciso da validação. Se eu não sou validado, a pessoa é ruim, a pessoa é má, ela não entende o meu valor, ela não entende o meu propósito. Ela que não entende, mas na verdade é você que não está colocando em evidência a sua principal necessidade, a sua principal habilidade. Quando você encontra o seu potencial, você se dedica a esse potencial, você vai evoluindo, você vai seguindo a sua caminhada de uma forma muito mais significativa. E essa significativa tem que ser para você. Por que a gente é assim? Porque a gente ainda mantém os mesmos preconceitos que foram colocados quando criança. E tirar esse preconceito é só nós, por nós. Gratidão, que tenha sido um bom conceito. Gratidão. Programa Inspire e Respire volta amanhã, neste mesmo horário e com uma nova meditação para você. Lembrando que a prática e o hábito da meditação vai te trazer o resultado de uma vida mais feliz e mais leve. Muito bem, já estamos de volta aqui na sua Tiradentes FM 87,5, a rádio que oferece mais cultura em São Paulo. Shake it up now. A partir de agora, Alda, meu Deus, cara, minha cabeça quase que dá um nó, meu. Você tá maluco. É a nossa terapia em grupo. E agora a gente continua ainda aqui através do nosso Instagram e também do YouTube da Alda. Se você que tem perguntas aí, você pode correr lá no YouTube da Alda e você faz sua pergunta lá. Alda, você tá me ouvindo bem aí, Alda? Eu tô. Muito bem. Tem perguntas pra você chegando aqui e eu não fechei o nosso Instagram, Alda, sabe por quê? Porque tem perguntas aqui no Instagram para você, mulher. Olha então, só. Lá. Vamos lá. Primeiramente, ai meu Deus do céu. A Flávia Nogueira tá te curtindo aí através do nosso Instagram e ela tá fazendo a seguinte pergunta pra você. Alda, por que eu sou tão preocupada em não decepcionar as pessoas? É a primeira pergunta dela. Oi, Flávia. Olha, em cima desse tema, por que a gente é assim? A preocupação excessiva é a necessidade de você ser validada. Então você não quer decepcionar as pessoas porque você precisa ser amada. Isso tem a ver com a criança interior? Totalmente. Que isso, cara? Então, assim, você tem que fazer tudo por todo mundo para que você seja reconhecida, para que você seja validada. Então, talvez você, quando criança, você tenha sido muito exigida. A perfeição. Então, tem que fazer tudo certinho. E se você comete um erro, pronto, você já não vai ter mais aquele amor que vocês acreditam que através de todo o seu esforço, toda a sua dedicação, toda a sua perfeição, você vai receber. Então a preocupação em não decepcionar é por conta talvez de uma